Sete Oportunidades é um filme de 1925, dirigido por Buster Keaton, estrelado por Buster Keaton, T. Roy Barnes, Snitch Edwards e Ruth Dwyer. O pobre corretor de seguros Jimmy Shannon descobre que se conseguir se casar até as 7 da noite em seu 27º aniversário, que é hoje, ele herdará 7 milhões de dólares de um parente excêntrico. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 25 da lista. Temos aí mais um filme do Buster Keaton, né? Já é o terceiro a essa altura, o que eu geralmente acho que é uma quantidade um pouco excessiva. A sinopse não aprofunda demais na história, né? O básico realmente é o que tá escrito aí, mas aí uma ideia importante do filme é que ele tem uma namorada. E aí, a princípio, ele chega pra essa namorada e fala, e conta pra ela o que aconteceu e fala, vamos casar então. E ela fica meio chateada porque o jeito que ele fala com ela, ela pensa que ele quer casar com ela não porque ele gosta dela e só pra conseguir o dinheiro. O que é uma trama meio idiota, considerando que eles já namoram há tempos. Mas assim, é um filme de comédia bobo, então eu acho que dentro do tipo do filme, qualquer coisa funciona, sabe? E aí, como ela rejeita ele, ele sai por aí tentando conseguir outra. Então ele sai por aí procurando qualquer mulher que ele encontra pela frente e perguntando se a mulher quer casar com ele. Basicamente, o filme é uma grande sucessão de ele tentando se casar com mulheres aleatórias e elas rejeitando ele. Até que num determinado momento colocam um anúncio no jornal, sei lá, na edição da tarde, provavelmente, porque é tudo no mesmo dia, né? Anunciando que ele quer casar e não sei o que, e que é pra elas irem até uma igreja X, porque aí a ideia é que ela já vai lá e já casa ali. E vai uma quantidade, assim, absurda de mulheres nessa igreja. E ele sai fugindo delas. Porque, né, no fim ele não quer casar com nenhuma delas e tem mulheres demais ali, elas começam a sair no tapa. E aí um bom período do filme é ele fugindo delas. Nesse meio tempo, a namorada dele mandou um empregado dela tentar encontrar ele pra avisar que ela casa sim. Que ela mudou de ideia e ela resolveu casar com ele sim. E bom, é isso o filme. O filme é baseado numa peça de um autor chamado Roy Cooper McGrew. E aí aparentemente tem uma historinha que é assim, o Joseph Schenck, que é o produtor do filme, ele comprou os direitos de fazer a peça pensando que era um ótimo projeto pro Keaton. Mas o Keaton odiou a peça. Ele falava que a peça era ruim, que era muito falsa e sem graça, mas ele tava devendo dinheiro pro Joseph Schenck. E aí ele aceitou fazer o filme pra pagar a dívida que ele tinha. Então, né, a gente parte desse princípio aí que o Keaton não gostou da história. Ele fez o filme meio contra a vontade dele. Aparentemente, o filme inicialmente terminava com um fade out, né, com a tela escurecendo, enquanto ele estava fugindo da multidão de 500 mulheres, palavras do Keaton, que foram 500. Ele estava fugindo dessa multidão e aí o filme terminava assim, sem uma conclusão maior do que isso. Sem ele conseguir o dinheiro, no final das contas, provavelmente, né? A não ser que, de repente, elas perseguissem ele depois. Enfim, não sei. E ele queria muito pensar num final melhor do que isso. Mas ele fez uma prévia, uma dessas exibições prévias, né, pra testar o público, e diz que o momento em que as pessoas mais deram risada, numa hora em que ele acerta uma pedra e essa pedra acaba acertando outras pedras e as pedras todas vão correndo atrás dele, vão rolando, né, atrás dele e ele tem que fugir das pedras. Aparentemente essa foi a hora que as pessoas mais riram. Então ele resolveu filmar uma nova cena baseada nisso, aumentando essa coisa das pedras. E aí diz que ele preparou 150 pedras feitas de papel machê e arame, desses de cerca, de diversos tamanhos. E essa cena é hoje a cena considerada uma das mais memoráveis da carreira do Buster Keaton. E aí no fim é isso, ele não gostava do filme, mas ele dizia que essa cena salvou o filme. E aparentemente, como de costume, ele se machucou porque as pedras, apesar de falsas, também eram bem pesadas. E uma delas chegou a atropelar ele ali no negócio e machucou a perna dele. Então, como de costume, acho que é difícil encontrar um filme do Buster Keaton que não tem uma história de que ele, sei lá, quase morreu ou alguma coisa parecida, né? O filme foi um sucesso de público, como todos os filmes do Buster Keaton estavam sendo, esse também foi. A crítica foi meio mais ou menos, não agradou tanto, mas também não odiou o filme. E aí o filme já teve diversos remakes ao longo dos anos. Em especial, os Três Patetas fizeram 2 vezes remakes dessa história. Uma delas, inclusive, com o mesmo roteirista da versão do Buster Keaton. E em 1962, um filme francês, que aqui no Brasil ficou com o título de O Pretendente, é também uma adaptação, um remake desse filme. E em 1999, tem um filme estrelado pelo Chris O'Donnell e pela Renée Zellweger, chamado Procura-se uma Noiva, também é um remake desse filme. E bom, é isso. De curiosidades, vamos dar uma olhada no que o livro fala. Bom, o livro já começa dizendo que a refilmagem de 1999 é sofrível e que a única cena que ela mantém é a cena da igreja, em que
no original, pelo menos, o Buster Keaton fica dormindo no banco da frente, enquanto as mulheres vão se amontoando ali nos bancos da igreja, sem ver que ele tá ali dormindo no banco da frente, porque né, elas vão se amontoando nos bancos de trás. Então, o livro já me fala que a versão de 99 é bem ruim. Sinceramente, eu não esperava diferente, mas... O livro fala com um certo divertimento de uma sequência em que ele sai pedindo em casamento pessoas com quem o filme quer dizer que ele não poderia se casar. Só que assim, primeiro é uma garotinha, uma criança. Segundo, é uma mulher judia, que eu até acho que dá pra ser interpretado como uma questão de barreira do idioma, porque quando ele pede ela em casamento, ela meio que não responde, e ela tá lendo um jornal, e ela abre o jornal, e no jornal tá tudo escrito em hebraico. Então, dá pra dizer que talvez fosse uma barreira do idioma. Eu acho mais provável que ele quisesse dizer que é uma barreira de religião, embora também se casem, por mais que as cerimônias talvez sejam diferentes. E aí, depois, acontece algo parecido com uma mulher negra, e acontece depois uma com um homem, que a gente nem vê, na verdade, a cena do homem. Ele entra num clube, numa boate, sei lá, alguma coisa assim, que tem um grande cartaz de uma mulher que, sei lá, se apresenta lá, e só que a gente vê, fica mais tempo no cartaz, e a gente vê escrito embaixo do cartaz que é um homem, é uma drag, né? É um homem que se veste de mulher. E ele entra sem saber, só pela imagem. Então a gente não vê de verdade a cena acontecendo, só vê ele entrando e depois saindo. E, na verdade, tem uma outra cena no filme também, que é uma mulher asiática. E ele fica conversando com ela, não tem falas, nem texto nessa cena. Só as caras que ele e ela fazem. Dá a entender que ele tá pensando, tipo, será que eu peço? Será que eu peço mesmo assim? Mas talvez não. Peço mesmo assim? Talvez não. Eu acho, na verdade, que é uma cena que... É uma cena não, porque são várias cenas, né? Mas é um conceito inteiro que envelheceu muito mal, sabe? É um filme, assim, que eu acho que em diversos momentos é extremamente problemático pra se assistir hoje. É um filme com blackface, sabe? Tem atores negros no filme, pelo menos as mulheres tem algumas, mas o empregado da namorada dele, que é o personagem negro que mais aparece ao longo do filme. É um ator branco de blackface, nitidamente. É o único ali que seria um personagem mais ou menos relevante, sabe? E esse não pode ser interpretado por um ator negro. Assim, é um filme que envelheceu muito mal. Eu, pessoalmente, eu não acho as piadas do filme tão boas assim. Eu entendo a graça da premissa, sabe? Eu entendo a piada da premissa. É uma piada besta, mas eu entendo a piada. Preciso casar com alguém pra receber uma fortuna, vou casar com a primeira pessoa que aparecer pela frente. Eu entendo essa graça. O momento em que ele começa a rejeitar certas pessoas no filme, pra mim já demonstra um problema muito grande, porque então não é qualquer pessoa, é desde que seja, sei lá, uma americana branca católica. Então é tipo, já não é qualquer pessoa, é qualquer pessoa digna, sabe? Vai ficando problemático o filme, assim. E eu não acho que as piadas, as chamadas gags, as piadas físicas, né, as piadas realmente construídas dentro do filme, as piadinhas, eu não acho que elas são tão boas assim, tipo, eu não acho que é um filme inteiramente terrível, mas eu não acho que elas são tão boas assim. Sinceramente, sendo muito sincero, a própria cena da avalanche de pedras, que dizem que é uma das mais memoráveis dele, eu acho super besta. Eu acho muito besta. Eu prefiro 1000 vezes as do Bancando Águia, que a gente viu aqui recentemente. Acho elas muito mais elaboradas, muito mais inteligentes, sabe? Eu acho principalmente isso, são muito mais inteligentes. A gente vai ter ainda mais 2 filmes dele, pelo menos. Eu não lembro se tem mais do que isso, mas pelo menos 2 filmes dele ainda tem. Um deles tem uma outra piada também que é muito famosa dele, que eu acho muito melhor do que essa. Acho que talvez até seja mais famosa do que essa, mas independente. Então eu acho assim, dentro da filmografia do Buster Keaton, talvez seja até um filme ok. Eu acho que, como já temos aí pelo menos 5 filmes dele na lista, que eu garanto, esse é o terceiro que a gente vê, eu tenho certeza que tem mais 2. Não parece pra mim em nenhum ponto que esse filme tem algum mérito especial pra ser visto hoje em dia. Eu acho que se eu tivesse visto esse filme antes dos 2 que a gente viu antes aqui, porque eu gostei dos outros 2, se esse fosse o primeiro filme dele que eu vi, nossa, eu teria achado péssimo, eu ia desanimar muito de ver outros filmes dele, sabe? Eu tenho certeza que eu ia desanimar muito de ver outros filmes dele. Felizmente não foi o primeiro. Eu acho que esse filme é totalmente dispensável nessa lista, não precisava ter ele aqui. Mais um filme dele, um filme que não melhora, pra mim só piora em relação aos anteriores. Então, tá me mostrando que o declínio do diretor, sabe? Pra que eu quero ver o declínio dele? Não faz sentido dentro dessa lista, né? Se eu tivesse vendo a filmografia inteira dele, tudo bem. Mas não faz sentido pra mim aqui dentro dessa lista. Eu realmente não entendo. Acho que se você gosta do Buster Keaton e quer ver outros filmes dele e não viu esse aqui, tudo bem, pode ver. É um filme do Buster Keaton com cara de filme do Buster Keaton. Mas, assim, de verdade, não é tão bom quanto outros. Não é. Não é mesmo, assim. Bom, pelo menos na minha opinião, né? Temos opiniões divergentes aí. Não digo nem entre eu e vocês que estão assistindo esse vídeo, mas no geral as pessoas
todos têm opiniões diferentes. Pode ter gente que, sei lá, tem esse aqui como filme preferido. Não me parece uma coisa muito provável. Eu acho que Buster Keaton tem filmes melhores do que isso, sabe? Não precisa desse. Pode ser que você ache ele ainda bom o suficiente, mas não sei, pra mim não funcionou. Eu não acho um filme péssimo. Não é terrível, não tô dizendo isso. Mas eu acho que outros filmes dele nessa lista são bem melhores do que esse. E esse aqui, eu não consigo pensar, tipo, aí por causa dessa coisa, esse tinha que estar na lista. A Avalanche de Pedras não é tão boa assim. De verdade, não é tão boa assim. É legal, é engraçadinho. Não é tão boa assim. Eu acho, inclusive, que não é a melhor parte do filme. Eu acho que tem outras coisas melhores no filme, sei lá. É isso, é um filme bem dispensável pra mim, mas também não é uma perda de tempo total. Quem quiser ver, não sei se recomendo ou não, mas também não é um filme terrível. De novo, tem no YouTube, né? Como todos esses filmes aí mais antigos que a gente tá fazendo, que são todos de domínio público, tem todos aí pelo YouTube. É engraçadinho, sabe? Mas eu não acho que ele passa disso. Pra mim, ele é só engraçadinho. Mas é isso, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você já viu esse filme, o que você acha. Em breve nós estamos de volta com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Até a próxima. Valeu, até mais.